Vamos lá, pessoal, seguindo aqui a nossa gravação das pílulas de TGE, com conceitos básicos e gerais sobre teoria geral do Estado, chegou a hora de a gente falar de um conceito importante, que é a da separação dos poderes. A teoria da separação dos poderes foi criada ou elaborada formalmente pelo Barão de Montesquieu, no livro Espírito das Leis, e o Montesquieu apontou que um problema que existia nos governos absolutistas era o que o rei exercia ou trazia em si o exercício das três principais funções de Estado, que seria a função legislativa, a função executiva e a função jurisdicional. E, portanto, era muito comum que os reis se tornassem tiranos, porque ele mesmo criava as leis, ele mesmo executava as leis e ele julgava aqueles que descumpriam as leis criadas por ele. E aí o Montesquieu entendeu que isso era um problema. Deveria se criar um sistema onde as funções fossem exercidas por pessoas diferentes, num sistema que ele chamou de freios e contrapesos. A teoria da separação dos poderes, então, cria no Estado moderno três funções diferentes. A função legislativa, que é exercido pelo poder legislativo de forma típica, a função administrativa, que de forma típica é exercida pelo poder executivo, e a função jurisdicional, que de forma típica é exercida pelo poder judiciário. Eu estou dizendo de forma típica porque cada um desses poderes vai exercer também de forma atípica as outras funções. Nós temos o poder executivo exercendo a função legislativa de forma atípica, quando o presidente, por exemplo, edita medidas provisórias, exercendo a função jurisdicional de forma atípica, quando há, por exemplo, no julgamento de um recurso administrativo. Temos o poder legislativo exercendo a função administrativa de forma atípica, quando contrata servidores por meio de concurso público, a função jurisdicional de forma atípica no julgamento do presidente da República nos crimes de responsabilidade, e o Poder Judiciário exercendo a função legislativa de forma atípica e a função administrativa de forma atípica. Então nós temos esses três poderes no Brasil que, segundo a Constituição, devem conviver de forma independente e harmônicos. Eles devem conviver de forma harmônicos porque um poder vai sempre exercer o controle sobre esse poder. A ideia do Montesquieu era essa. Ele chamava isso de um sistema de freios e contrapesos. Então vejam só, o poder legislativo pode criar um projeto de lei e o poder executivo exerce um controle sobre esse projeto de lei, por exemplo, com o veto presidencial. O poder legislativo pode publicar uma lei e o poder judiciário exerce controle dizendo que essa lei é inconstitucional no julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade. O presidente da República escolhe os ministros do STF, um órgão do Poder Judiciário, depois deles serem sabatinados pelo Poder Legislativo no Senado Federal. Percebam esse sistema de freios e contrapesos? Se o Poder Executivo comete uma arbitrariedade, dita um decreto, por exemplo, extrapolando o poder regulamentar, o Poder Legislativo pode sustar esse decreto. Se o Poder Executivo contrata servidores sem concurso, o Poder Judiciário pode cancelar essa nomeação. Então, os poderes eles vão sempre exercer controles uns sobre os outros e, para isso, é fundamental que eles sejam independentes. No Brasil, nós temos os três poderes, lembrando que o poder executivo está presente em todos os níveis da federação. Temos poder executivo nos municípios, por meio dos prefeitos, nos estados, por meio dos governadores, no DF, por meio do governador, na União, por meio do presidente da República. O poder legislativo está presente em todos os entes também. Nos municípios nós temos as câmaras dos vereadores, nos estados as assembleias legislativas, no DF a Câmara Legislativa, no poder na União nós temos o Congresso Nacional, formado por câmaras de deputados do Senado Federal, mas o Poder Judiciário nós só temos ele no âmbito da União e dos estados, nós não temos um Poder Judiciário municipal, o que demonstra que a nossa federação é uma federação assimétrica, os entes não têm a mesma estatura, não têm as mesmas competências. Então, na teoria geral do Estado é importante a gente só conhecer essa teoria geral da separação dos poderes. No direito constitucional a gente vai adentrar um pouco mais nessa teoria. É isso que tinha de importante. Valeu!